Alex chegar aí. Luiz Henrique. Boa noite, Luiz. GIPQ. Boa noite, GIPQ. Boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem? Olha o Alex aí. Beleza. Unable to join. O que é que está acontecendo, Alex? Tá dando unable to join. Para mim não aparece, Alex. Não consigo te selecionar. Go live. Vamos ver se agora vai. Não estou conseguindo te adicionar, Alex. Não consigo te adicionar. Tá dando que não tá unable. É alguma configuração aí no seu, será? Não consigo te adicionar, Alex. Agora sim. Boa noite, pessoal. Oi, Everton. Opa, Alex. Bora E aí? E aí? Pelo computador não tá indo, eu tive que adicionar pelo celular aqui. Tentar fazer aqui pelo celular. Eu não sei o que houve. Oi, Everton. Tá ouvindo? Voltou. Sim? Pelo minutinho, aqui eu não sei o que houve. E não consegui, tô fazendo pelo celular mesmo, é o jeito. Ah, legal. Tá bom. E aí, tudo bem com Entendeu? você? Como é que você tá? Como é que você tá? Tá bem? Tudo bem, Saúde? tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Corrido, como sempre, você conhece já a realidade nossa lá, mas está tudo bem, Sei. mesmo na medida do possível, claro, né, com essa pandemia que nos aflige aí, mas seguindo, né, que precisamos seguir, Mas continuar você já construindo sempre retornou aí. presencialmente? Eu já retornei presencialmente, né, que a gente está preparando a estrutura para o retorno, claro, o retorno híbrido, obviamente, né, para poder, quando as autoridades permitirem, a gente começar a retornar o nosso centro universitário aos poucos, né? Mas os projetos de Uhum, pesquisa ainda continuam, né? Então, como a gente faz parte uhum, da organização do processo, a gente está retornando aos poucos, né? E também tem alguns projetos do Covid que a gente está apoiando lá e acaba necessitando a presença presencial também, né? Mas entendi. Legal. caminhando, né?
Isso aí, vamos lá, para frente. Gostaria de esperar o Isso aí. pessoal entrar aí, né? Esperar o pessoal entrar. Temos Claro, aí o claro. professor Pellegrini, a Ana, estão aí já na área, prestigiando aí o Opa, nosso, bom professor. nosso Bom, querido Alex. obrigado aí pelo esse prestígio aí. Obrigado, professor Pellegrini, professor Everton, professora Ana aí também. O pessoal já está aí. Bom Cristiano deve estar aí também. estar com vocês aí. É, o Ok. pessoal está entrando. Mas aí está voltando, né, Alex, aos poucos, né? Está voltando aos poucos, isso. Salvador, a Bahia, até tivemos vamos dizer, claro, problemas com a pandemia, né, tudo, temos problemas também, mas estamos até com um controle não tão, vamos dizer assim, de uma forma razoavelmente controlada, né, para poder a gente tentar começar a ter o retorno mais seguro possível, né. E no Cimatec Uhum. estamos tentando, com todo o protocolo possível, né, e organizado, a gente prever o que for possível retornar, né, por hora. Por Tá ótimo, enquanto, tá estamos ótimo. nesse planejamento, né. Então, Certo, nossos professores, por exemplo, o professor Pellegrini, enfim, estão ainda em home office e continuarão durante certo tempo, até que seguramente a gente possa retornar, todos nós, né? Aí tá que está ótimo. indo na frente é realmente a coordenação, as gerências, para poder planejar a organização do retorno, né? Uhum. Bom, legal, legal, legal. Mas Vamos vamos lá. lá. Vamos começar. Alex, antes de dar início à nossa live, eu gostaria de parabenizar aí os sorteados, né, do nosso e-book. E-book que o professor Pellegrini e eu escrevemos, né, com apoio aí de todo o IMPEC, sobre eficiência energética, né, em colunas de destilação. São um e-book com 3 capítulos, e o enfoque desse e-book é sobre o potencial energético, né? Para determinar se aquela coluna que opera hoje ela está eficiente ou não. Então, junto com o Uhum, e-book, a gente vai disponibilizar um software para determinar, fazer esse tipo de cálculo e também vídeo explanações, né, que o professor vai dar a respeito desse conteúdo e vai junto com o pacote do e-book. Então, gostaria de agradecer aí a todos que participaram do sorteio e parabenizar aqueles que foram sorteados, né? E, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma introdução sua, Alex, antes de, ok. de pedir para você falar sobre você, sobre sua história. Eu gostaria de fazer uma breve Uhum, introdução formal sua, né? O pessoal ok. saber tem um resumão seu aqui de quem é Alex Alisson, né? Alex Santos. Alex, ele possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia, e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual de Campinas. Ele é doutor pelo Programa de Energia e Ambiente do Centro Interdisciplinar de Energia e Ambiente, né, da Universidade Federal da Bahia. É professor e pesquisador do Centro Universitário Senai-Cimatec, né, membro sênior da Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas, a ABCM. É coordenador do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Modelagem Computacional e Tecnologia Industrial do Centro Universitário Senai-Cimatec. Também tem função de coordenação geral da pós-graduação Lato Sensu do Cimatec. É gerente do Departamento de Modelagem Computacional do Cimatec. Em 2018, foi o presidente da comissão organizadora do 10º CONEM, né, que é o Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, realizado lá no Cimatec, em Salvador, em 2018. Foi pró-reitor de pós-graduação em pesquisa do Cimatec e diretor e coordenador de pós-graduação em pesquisa da Faculdade de Tecnologia, na época, né, quando era faculdade, Isso. Senai Cimatec. Também no Cimatec foi gerente do Departamento de Eficiência Energética e Energias Renováveis e do Departamento de Manutenção Industrial. Orientou mais de 45 alunos entre mestrado, doutorado, iniciação científica e tecnológica. Também orientou 40 alunos em especializações e trabalhos de conclusão de curso de graduação. Atualmente orienta 7 alunos de mestrado, 5 de doutorado, né? Publicou mais de 100 trabalhos em análise de eventos, mais de 30 artigos completos em periódicos, né? Além de ter livros, 3 livros publicados, 6 capítulos, né? Textos, jornais, revistas e várias publicações aqui. Possui mais de 50 artigos, ativos de produção técnica entre patentes, produtos tecnológicos.
assessorias e consultorias, relatórios de pesquisa e por aí vai. Coordenou projetos de infraestrutura e de P&D com empresas de atuação nacional e internacional, como também com financiamento de agências e secretarias do Estado, CNPq, FINEP, etc. E tem experiência na área de engenharia mecânica, atuando principalmente nos seguintes temas, que é combustão industrial, formação e controle de fuligem e de NOx, energia, engenharia térmica, manutenção industrial, eficiência energética de processos e equipamentos industriais. Então, Alex, gostaria de agradecer mais uma vez a você ter aceito, né, o convite do EMPEC. Para nós aqui é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. E gostaria que você falasse um pouquinho, né, para o pessoal quem é Alex Alyson, né, qual foi sua trajetória, né, os caminhos que você trilhou até chegar onde você chegou até agora, né? Isso aí. Então, primeiramente, professor Everton aí, queria agradecer imensamente o convite do IMPEC, né, o convite, vamos dizer, seu, de professor Fernando também, enfim, do IMPEC, como, não pode ser recusado. Então, eu agradeço imensamente aí o convite, e sou muito grato pelo convite para poder estar a gente falando um pouco da nossa trajetória, vou dizer assim, do que a gente construiu ao longo desse tempo na nossa carreira na área de energia, né? Então, a gente dá boa noite a todos, obrigado aí para quem está participando e prestigiando esse momento dessa live aí no IMPEC, que é uma ação muito interessante. Eu acabei, quando vocês me convidaram, caminhando um pouquinho pela página aí do Instagram e vi como boas ações que vocês têm, boas conversas que vocês trouxeram aí nesse momento de pandemia, que é bastante importante, né, vamos dizer assim, para a comunidade estar continuando integrada, né, continuando ativa. Isso é muito importante e parabéns aí pelo trabalho do IMPEC nesse sentido, né, que é trazendo toda a palavra, toda a comunidade integrada e trazendo temas importantes que para a engenharia química, com certeza, é uma área altamente importante, eu diria, para a atividade industrial mundial e do Brasil também, com uma atuação muito forte aí em polos petroquímicos, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, e a indústria química geral muito importante aí na trajetória da economia nacional. Isso é bastante importante estar trazendo essa conversa na engenharia química, né? Aqui com vocês, com profissionais, com alunos, com professores. Isso é muito legal. Então, falando um pouco de mim, então, Everton, eu não sou engenheiro químico, eu sou engenheiro mecânico, tá certo? Então, mas eu migrei para um lado da engenharia mecânica que tem muita afinidade, eu diria, pelo menos em parte, do que a engenharia química se propõe a fazer, né? Principalmente pelos aspectos da energia, né? Da engenharia térmica. Então, eu diria que eu sou um engenheiro mecânico ligado à engenharia térmica, né? Com aspectos de estudo de transferência de calor, da mecânica dos fluidos e também da termodinâmica, né? Então, nesse sentido, a engenharia química tem muita proximidade, eu diria, das coisas que eu faço também. E claro que não dos sistemas reacionais absurdos que vocês estudam, mas alguns importantes sistemas. A minha principal atuação como pesquisador é na área de combustão industrial. Então, nesse sentido, é a área da engenharia térmica que eu trabalho mais, mas o Cimatec, né, me fez abrir os horizontes além dessa atuação, porque a gente é orientado ao mercado. Então, tem a necessidade de pesquisas demandadas pela indústria na área de energia, que não é somente a combustão. Então, a gente tem ações em energia eólica, energia solar, análise de eficiência energética, como você falou, tanto a parte de eficiência térmica como elétrica também, que aí acaba de uma visão integrada no Cimatec a gente atuando, né? Então, o que você falou, sou engenheiro mecânico, né? Toda minha trajetória na engenharia mecânica, depois de formado, eu comecei a trabalhar numa área ligada a sistemas térmicos, que era o quê? A questão de sistema de ar-condicionado central. Então, toda a parte de manutenção, de operação, eu acabei trabalhando nisso de um certo tempo. Então,
logo no início, depois de formado, né? Não, na minha época, o departamento de mecânica na UFBA, eu não tinha salvo alguns professores, não tinha uma atuação muito forte em pesquisa. Então, aí eu acabei sentindo essa necessidade, né? Eu queria, na época, final da década de 90, ir para a indústria, né? Era o meu grande sonho, profissionalmente, trabalhar na indústria. E naquele momento era uma transição de uma crise bem pesada que não tinha tanto emprego assim. Então, a gente migrou para uma área bastante interessante, a área de refrigeração comercial, mas ainda não era a atuação industrial que eu queria ter. Então, eu trabalhei um certo tempo, quase um ano nessa área, mas eu decidi que eu precisaria me especializar, já que era um momento de crise, me especializar um pouco mais para poder, aí sim, quem sabe, chamar a atenção um pouco da indústria, né? Então, aí eu resolvi ir fazer o mestrado na Unicamp, né? Então, aí eu passei 2 anos fazendo mestrado na Unicamp na área de engenharia térmica. Então, fui fazer o mestrado na área de energia, ligado quando a combustão foi me apresentada como pesquisa, né? Então, nesse sentido, aí eu comecei minha atuação na área de energia, né? No caso, engenharia térmica e combustão. Então, eu terminei o mestrado, mas como um bom baiano, eu tive muita saudade da Bahia, tá certo? Então, estava engatilhado o doutorado, tudo, mas eu falei, professor, eu vou voltar para a Bahia, tá certo? Então, eu vou voltar para a Bahia porque eu quero, na verdade, seguir minha vida na Bahia. Já tinha, vamos dizer assim, já tinha minha noiva aqui, hoje minha esposa, mãe de meus filhos, tá certo? Então, já estava esperando aqui uma dificuldade muito grande dessa conciliação, né? Então, não, eu resolvi também os laços familiares e afetivos voltar para a Bahia, né? E tentar construir a carreira aqui. E aí foi quando eu, enfim, fui para a atividade industrial, né? Eu estagiei tudo na área industrial, mas como engenheiro ainda não tinha essa oportunidade de ter trabalhado na engenharia, né? Como engenheiro já na indústria. Então, tinha, nesse sentido, a gente começou a implantação da Ford aqui, tá certo? Então, o polo petroquímico ainda estava muito restrito às coisas, mas o vetor de crescimento na Bahia, na época, em 2001, isso, foi na Ford, no complexo industrial da Ford. E, e, e nesse sentido, ele foi que me abriu as portas para a atividade industrial, né? Então, eu entrei na ABB, na Zé Abreu Boveri, então, aí, e no setor de utilidades da Ford, no setor de utilidades da Ford. Então, nesse sentido, eu comecei a trabalhar em engenharia térmica a energia já na utilidades. Então, a gente fazia, na época, engenharia tanto de operação como manutenção, com sistemas de utilidades para a Ford. Então, tinha muita questão de água gelada, de refrigeração industrial, tinha parte de água quente, não era vapor, porque não usava vapor, mas caldeiras em si, operação de caldeiras, sistemas de água, toda a parte de tratamento. Então, me foi apresentada a utilidades, que é uma área realmente que eu gosto muito e apaixonante, porque é ligado à área de energia propriamente dita, né? A parte de fornecimento de energia elétrica, claro, tinha os engenheiros eletricistas, mas de forma integrada foi bastante salutar essa integração, né, tanto da elétrica como da mecânica do lado de energia, né? Então, nesse sentido, foi a minha experiência. Eu passei quase 2 anos lá. Mas quando eu saí da Unicamp, eu tinha a visão do seguinte sentido. Eu fui apresentado na Unicamp a pesquisa propriamente dita, né? Então, eu não tive essa oportunidade de fazer iniciação científica na graduação, tudo. Na época, os professores que faziam isso estavam fora, terminando o doutorado, tudo, e não tinha essas oportunidades, pelo menos no departamento que eu estava inserido, né?
Então, nesse Uhum. sentido aí, a Unicamp que me apresentou propriamente dita a pesquisa em si, né, na engenharia. E isso me encantou também, né? A indústria me encantava e a pesquisa me encantava. E aí surgiu vamos dizer assim, uma semente na Bahia que, que trouxe a pesquisa que conectava a indústria e a academia, né? E eu estou falando do Uhum. Cimatec, tá certo? Então, o Senai Cimatec, ele surgiu em 2002 e eu entrei lá em novembro de 2003. Então, acabei saindo da ABB, tá certo? Então, fui para o Cimatec. Por quê? Porque eu via o local que é essa possibilidade dessa pesquisa integrada com a indústria e que era uma coisa em construção, né? Então, Uhum. fui para o Cimatec com essa visão de que a pesquisa, fazer pesquisa na Bahia, integrada à indústria, né? Seria um negócio bem interessante para mim, entendeu? E estou Uhum. lá há 16 anos, né? Então, desde 2013 eu estou no Cimatec, construindo, vamos dizer assim, juntamente com todos os colegas e amigos mesmo, a gente faz muitos amigos lá, como você, como o professor Fernando. Então, e estamos lá até hoje, né, desenvolvendo essa carreira. Hoje, mais acadêmico do que engenheiro de campo, tá certo? Mas Uhum. tentando integrar, vamos dizer assim, todos os conceitos da academia ligados à energia, para que a gente possa melhorar a inovação, os processos, a eficiência energética e soluções energéticas para a indústria, né? Então, é isso que a Uhum. gente tem feito todo esse tempo. Construção de áreas, desenvolvimento de áreas, como você falou, área de energia, é uma área que a gente construiu aos poucos, tá certo? Hoje, aos poucos, começa a ter uma razoável amplitude lá, e aí Uhum. começa com as possibilidades de fomento junto com a indústria, né? Então é isso. Então Legal. estamos lá nesse sentido, como professor e pesquisador na área, tentando apresentar soluções energéticas, de eficiência energética, para atender a indústria, né? E formar pessoas também, claro. Ah, legal. Poxa, eu não Uhum, conhecia esse outro lado, né? Quer dizer, você passou uhum. pela indústria, passou um tempo Sim, sim. trabalhando, né? E aí Isso. você foi ganhando experiência nessa área e depois Sim, é que você mergulhou mais profundamente na pesquisa, né? exatamente, exatamente. Entendi, E depois entendi. de formado que me foi apresentado, eu diria. Eu realmente é uma coisa que hoje eu sei que me faz falta, mas já que eu segui a carreira de pesquisa, né? Mas que é Uhum. a iniciação científica, né? Mas como não coube naquela época, aí hoje, claro, o sistema de ciência na engenharia hoje na Bahia melhorou bastante nesse sentido e o Cimatec veio também para apoiar isso, né? Então, nossos Uhum. estudantes, a gente sempre fomenta a fazer uma iniciação para poder até conhecer o que é, né? Para ver se quer isso mesmo ou não, porque pesquisa, ciência e inovação, o Brasil precisa bastante ainda. Há É muito que verdade, crescer nisso, né? Há muito que é crescer verdade. nisso. E eu diria no país como um todo, né? Claro, o Sudeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, parte do sul do país já tem muita coisa desenvolvida, mas a gente precisa ter um crescimento do país como um todo, no Nordeste, no Norte e nas várias Uhum. regiões além do Sudeste, né? Para a gente crescer como um país mesmo, né? É isso aí. Alex, aproveitando isso aí que você falou, eu gostaria de saber de você o seguinte: o que é que você acha? Porque assim, você trilhou todo esse caminho, né? Teve essa experiência profissional e a experiência acadêmica, mas em se tratando da experiência, quer dizer, das duas, né? Uhum. Mas principalmente da tua formação acadêmica, o que é que isso te ajudou lá no Cimatec a liderar esses projetos que você vem liderando aí de pesquisa, né? Uhum. Essa formação tua te contribuiu, ajudou? E se ajudou, ajudou como? De que forma, né? Bom, eu acho que, vamos dizer assim, ela ajudou no seguinte sentido, vamos dizer, tanto a formação em engenharia e esse tempo que eu permaneci na indústria me ajudou a identificar, vamos dizer assim, tanto demandas como lacunas industriais, né? E isso que precisam ser melhoradas, claro, né? E, e acaba dando uma certa experiência e importância do trabalho, né? E aí veio a pesquisa, né? Uma formação mais
mais consolidada na engenharia térmica, né? E aí, e aí, e aí, e aí nesse sentido, foi importante essa melhoria dessa formação, estruturação melhor da formação, para poder aí a gente conectar, vamos dizer assim, aquelas lacunas que nós imaginávamos ver, né, na área que é mais de minha atuação, né, para poder a Uhum. gente tentar desenvolver soluções. E isso, o Cimatec sempre foi um local que exige muito disso de cada colaborador, né? Oi, tá ouvindo? Tá tudo bem aí? Tá conseguindo ouvir, né? Então, como colaborador, então essa formação, vamos dizer assim, essa informação múltipla, vamos dizer assim, em multi-instituições e também com esse conhecimento profissional, isso ajudou e esse incentiva a necessidade no Cimatec de promover áreas, e isso foi importante para poder a gente, vamos dizer assim, construir coisas, né? Que foi o que a gente, desde o início do Cimatec, a gente começou a tentar, né? Então, nesse sentido, a gente, vou dizer assim, Cimatec promove isso, né? Que acabou me desenvolvendo também como profissional, né? Então, por exemplo, na Bahia não tinha conhecimento assim na área de eólica, na área de solar, né? Mas a gente, com essa demanda industrial, com capacitação de pessoal, com desenvolvimento, conseguimos trabalhar um pouco isso, né? Oi, Everton, não lhe ouvi. Uhum. Então, a gente sabe que Isso. tem a parte acadêmica. Uhum. Bom, então, vou dizer assim, com tanto tempo que eu tenho no Cimatec, então isso foi bastante, desde sua construção. Estão me ouvindo? Está ouvindo, Ever? Estão me ouvindo? Ô, Everton, o seu está. Ok, obrigado. Então, Everton, eu vou tentando falar aqui da sua pergunta. Agora que voltou, Você, Everton, estava meio ah, cortando. você conseguiu me ouvir, entender minha Agora eu pergunta? vou continuar com a resposta, então. Consegui, sim. Então, como é que Bom, a gente conduz lá esse processo da integração? Esse caldeirão, vamos dizer assim, que tem lá no Cimatec, desde graduação até doutorado e atendendo demandas de pesquisa do Centro Tecnológico, vamos dizer assim, essa integração é muito salutar para a gente. Por quê? Porque a gente tem a ideia de desenvolver o formato de um ecossistema de inovação, né? Então, a demanda é sempre puxada de projetos de inovação pelo centro tecnológico, que a gente chama, né? Estrutura e faz pesquisa com empresas. E aí, esse centro tecnológico, ele acaba dos professores a participar desses projetos e a desenvolver competências para poder atender essas demandas, tá certo? Então, isso acaba gerando o quê? Um crescimento muito
um provedor de formação acadêmica avançada, né? Então, a formação de engenheiros, de mestres, doutores, dá também a quem está contratando projetos de inovação a certeza que a gente vai estar tentando buscar soluções de fronteira do conhecimento, né? Então, a gente não está simplesmente para dar uma solução de engenharia apenas. Então, a gente está, com os nossos projetos de inovação, é o que? A gente tentando integrar essa coisa salutar da inovação, de atender a empresa como centro de tecnologia, como de empresa para empresa, mas mostrando que ali dentro é um ecossistema de inovação. E isso permite o quê? Essa necessidade de integração mesmo da academia com a demanda industrial, né? Então, essa demanda da indústria pelos projetos e necessitando de aspectos vamos dizer assim, da fronteira do conhecimento, de conhecimento acadêmico consolidado, essa integração mútua e contínua ajuda muito a gente a desenvolver a inovação lá. Então, a gente tem o quê? Professores participando de projetos, engenheiros participando de projetos, mas também alunos participando de projetos, seja aluno de mestrado, de doutorado, e até de alunos de iniciação científica, porque isso ajuda o quê? Já a conectar desde cedo a necessidade de desenvolver tanto pesquisa acadêmica, mas também pesquisa tecnológica, pesquisa para inovação. E isso a gente tem feito eu diria, com um razoável sucesso aí, porque a demanda é puxada pela indústria, né? E a gente tenta conectar toda a estrutura para atender esse tipo de demanda. E o que é isso que a gente tem feito na energia também, né? Então, a gente tem o quê? Nossos professores que dão aula no mestrado, dão aula no doutorado, dão aula na graduação e conecta com esses projetos de inovação, atraindo alunos, atraindo necessidade de desenvolvimento de competências. Então, o professor Fernando sabe muito bem disso aí, tem desenvolvido competências lá no Cimatec, pessoal mesmo, mas não só pessoal, formação de competência mesmo, formação de lacunas que a gente entende em linhas de pesquisa para quê? Para atender futuramente a indústria, né? Isso a gente faz também na área de energia, né? Excelente, muito bom, muito bom. E aproveitando que você falou, né, aluno de graduação, mestrado, doutorado, quais conselhos que você daria assim para esse pessoal, principalmente desde da graduação, né, que estão aí em dúvida se complementa a formação no mestrado ou se complementa ou se vai para a indústria, ele não sabe direito o que é que, né, esse aluno que está prestes a se formar e que está com um certo grau de ansiedade aí, né, elevado. Eu entendo. Como a gente era quando formou também, né? Eu É, diria. normal, É normal, normal. normal, Claro que normal. tem uns mais na cabeça que quer ir para o mercado, ir para a indústria já direto, outros quer fazer pesquisa, enfim. Mas na maioria das vezes a gente não tem tanta certeza assim, né? Eu diria, quem está fazendo engenharia, quem está fazendo a questão da graduação, hoje a gente está no século XXI, né? Então, o Brasil, eu diria, a gente tem que desenvolver cada vez mais nossa nação, certo? E a inovação na atividade de engenharia, na atividade de, vamos dizer assim, na atividade da engenharia da indústria, a gente precisa realmente começar a cada vez mais. Claro que a gente tem que ter esse sucesso na engenharia, desenvolvimento e inovação no Brasil, claro que tem. Você tem a cadeia de petróleo e gás, tem a cadeia aeronáutica, tudo, tem outras cadeias também, mas a gente precisa cada vez mais inovar, eu diria, até para se manter ativo no mercado global, né? Não só como comprador de tecnologia, a gente tem que desenvolver tecnologia também. Então, hoje em dia, eu diria, para quem está formando agora, eu acho que eles precisam sim sentir um pouco a pesquisa, assim. Então, hoje em dia, eu diria, quem não fez nenhum tipo de iniciação, alguma coisa científica, eu aconselho, sim, a começar a fazer um mestrado, sim, para entender o que é Uhum, pesquisa, né? Porque o mestrado, na uhum, verdade, a gente aprende a começar a fazer pesquisa, né? Para depois, aí uhum, sim, e isso já vai ajudar o quê? A começar a abrir um pouco a mente
para a pesquisa, mas não só a pesquisa acadêmica. A gente tem que pensar a pesquisa acadêmica, claro, desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de conhecimento, que é salutar e muito importante e necessário, mas também Uhum. tentando conectar para quê? Para você ser um agente de inovação na indústria, né? Então, isso eu diria que o mestrado começa a nos ajudar a começar a trilhar essas coisas, né? Então, por isso que eu Uhum. falo para os meus alunos, pessoas que a gente forma também, colegas, tudo, que o mestrado é uma porta, né, que a gente precisa para a gente começar a falar de inovação, a falar de realmente desenvolvimento tecnológico, né? Que a gente é muito Sim, carente no Brasil e, claro, demos saltos, mas precisamos dar muito mais saltos, né? A gente tem um sim, sistema sim. nacional de ciência e tecnologia forte, mas precisa cada vez mais conectar com a demanda industrial, né? Que é para a gente gerar inovação mesmo, né? Então, por que E não tem, desenvolver com muitas certeza, coisas no nosso país, né? Por que não? com certeza. Por que Entendeu? não? É. E o professor Pellegrini, né, ele fala algo bem interessante, toda vez Uhum. que a gente provoca ele, ele fala, ele diz, ó, é importante sim o aluno de graduação ir para o mestrado, doutorado, porque ele acaba aprendendo a como encarar, né, embora que depois ele vá para a indústria, mas ele aprende a encarar o problema sobre o ponto de vista do método científico, né? Exatamente. Então, você entende a resolver o problema, a enxergar o problema sob outro ponto de vista, né? Utilizando o método científico. Isso É aí verdade. ajuda em muito, né? Você resolver os Isso é problemas e sair verdade. na frente, né? E é bom, É, exatamente. E é bom ouvir disso de professor Pellegrini, porque ele passou quase uma década na indústria para depois migrar para a academia, como ele fala, né? exatamente. Então ele conhece bem esse mundo, né? Uhum. É, com certeza. Alex, eu queria que você, assim, voltasse aí no tempo um pouco, falasse para a gente se teve algum projeto assim desafiador, ou qual foi o mais desafiador na área de energia, né? Teve um projeto Uhum. assim de mais proeminência, aquele que mais deu trabalho aí, né? Ó, hum, eu diria que teve um projeto que na verdade não foi nem para uma unidade industrial, mas foi para o governo do estado. E eu me lembro de dois projetos, então eu vou comentar esses dois projetos, um para a indústria e outro para atividade industrial, ou para atividade governamental. Então, a Bahia estava começando a se despontar como uma grande fronteira de energias renováveis, né? Então, nesse Uhum, sentido, a eólica começava a chegar, já estava chegando forte na Bahia, mas a Bahia percebeu que precisava de desenvolver uma atualização do Atlas Eólico da Bahia. Então, o que é o quê? A identificação do real potencial baiano de produção de energia elétrica com a energia eólica, né? Então, essa demanda chegou ao Cimatec e a gente estava ainda começando a construir essas coisas, né? uhum, Mas como a indústria exige, né? A gente não precisa ter total competência desenvolvida, mas precisa ter prontidão, né? E prontidão para uhum, poder a gente, através do conhecimento científico, como você falou, a gente conseguir galgar a resolução do problema. Então, isso foi um projeto que a gente desenvolveu, que foi o Atlas Eólico da Bahia. Então, eu acabei coordenando esse projeto e foi de muitos desafios. Por quê? Porque a gente precisava conectar algumas instituições, além do conhecimento que a gente tem no Cimatec, para desenvolver competência para gerar isso, tá certo? Então, a gente uhum, desenvolveu em conjunto grandes instituições do país na área de eólica. Então, como é um documento público, então a gente conseguiu conectar a grande empresa da Camargo Schubert, que foi uma grande empresa que no país que desenvolve a questão de levantamento de dados de potencial. Então a gente conseguiu conectar Camargo, algumas universidades associadas além do Cimatec,
e necessidades até de supercomputação, que na época o Cimatec não tinha isso. Hoje a gente é um grande centro de supercomputação, mas então foi um desafio de conectar isso para poder a gente desenvolver esse Atlas, tá certo? Esse Atlas eólico, né? O interessante dele é que foi um grande desafio, que não foi só a modelagem computacional, o estudo da camada limite atmosférica, para identificar o potencial associado a isso, ou seja, mecânica dos fluidos mesmo, né? Para poder verificar a questões de eficiência, de aerogeradores, para identificar potencial, mas também para poder calibrar os modelos, né? Então, a gente conectou as várias empresas do setor para poder conseguir ter dados para poder calibrar o modelo, e ainda a gente montou torres anemométricas de 150 metros. Então, no Brasil, com dados abertos, não se tinha ainda naquele momento. Dados abertos, claro que dados fechados de empreendedores tinham, mas dados abertos, a gente montou 4 torres na Bahia, que isso deu uma visibilidade à Bahia mais ainda. Então, hoje, pelo Atlas, a gente já sabe que a Bahia teria só com eólica capacidade de produzir 195 gigawatts. Então, ou seja, o Brasil tem perto de 150 e poucos gigawatts instalado em todas as fontes de energia, geração de energia. Então, só isso a gente poderia conseguir só com a eólica na Bahia, né? E aí foi um grande projeto desafiador, porque foi um projeto de campo, um projeto de modelagem, um projeto de conexão de estruturas e de instituições para desenvolver isso. E foi bem desafiador. Um outro foi o primeiro projeto, eu diria, de energia mesmo com a indústria lá. Então, uma empresa chegou para a gente que queria otimizar energeticamente um processo deles. E perguntou: vocês trabalham com CFD, dinâmica dos fluidos computacional? A gente disse: não, mas podemos começar. Então, o projeto, o desenvolvimento deu tempo, né, temos pessoas aqui que trabalham com isso, mas com essa técnica específica não, vamos conectar pessoas para poder a gente desenvolver. E foi isso. Então, a gente conseguiu atrair pessoas, conectar pessoas e instituições para poder a gente conversar, né, começar a atuação de CFD do Cimatec. Então, hoje é uma área bastante consolidada, eu diria, com muitos projetos de inovação que usam o CFD como ferramenta para otimização de processos, de equipamentos, e foi isso com essa empresa. Então, não foi um projeto grande, mas foi um projeto que me trouxe realmente um desafio, porque foi o primeiro projeto de uma técnica que a gente não dominava. Então, a gente precisou capacitar pessoas, trazer pessoas, conectar instituições também para desenvolver esse projeto, e teve muito bons resultados, eu diria. Que eu não posso falar aqui por conta de confidencialidade, tá certo? Claro, com a empresa, claro. Mas ela abriu muitos horizontes para a gente aí na área de energia, em especial CFD, né? E aí, ou seja, a gente teve essa possibilidade desses desafios de fomentar uma área da energia na Bahia que estava se consolidando, e a partir do Atlas, por exemplo, gerou um interesse absurdo de outras empresas, e chamou a atenção de criar outro Atlas, que foi o de solar também, de energia solar, que a gente desenvolveu, junto com a nossa equipe. Aí já com o nosso pessoal de supercomputação, que aí a gente tinha já a capacidade instalada, e aí a gente desenvolveu. E a questão do desenvolvimento da área de CFD e termodinâmica aplicada, como vocês sabem, né? Como a gente tem desenvolvido ao longo do tempo agora, né? Não como áreas tanto integradas ao Cimatec. Então, tem demandas que vêm, na verdade, de projetos mecânicos de desenvolvimento de equipamentos. E acaba necessitando do quê? Do conceito termodinâmico, do conceito fluidodinâmico, que acaba o quê? Sendo desenvolvido pela energia do Cimatec, né? Da área de energia e engenharia térmica do Cimatec. Como vocês sabem lá, como o professor Fernando, você tem a ideia lá. Então é isso, eu acho que esses 2 projetos desafiaram, porque foi a montagem de estruturas, né? Montagem de estruturas que acabou desenvolvendo competência, de formando pessoas para poder a gente conseguir desenvolver a área de energia como a gente tem hoje, né?
Claro, tem muito o Uhum. que fazer ainda, muito o que fazer. Mas essa integração da tecnologia, da demanda do mercado com a academia, ou seja, os professores, os alunos, o conhecimento científico que nós temos lá, e essa velocidade de conexão que nos apoia a desenvolver cada vez mais vamos dizer, essa integração da tecnologia, do mercado, né, com a área acadêmica, no caso específico da área de energia e eficiência energética, né? E Muito aí a bom. gente acaba, esses conceitos também, não só em projetos de inovação, né? Até, como você falou, a gente quer formar engenheiros que fiquem incomodados com, com o quê? Um metro de isolamento de uma linha de É, vapor sendo com é o isolamento desafio, né? danificado. É o desafio. Então, a gente quer que os engenheiros também pensem nisso, né? Para Com poder certeza. a gente, vamos dizer, lembrar que a termodinâmica existe, mas não é só para conceito básico, não. É para conceito Que a aplicável ciência, mesmo. que a ciência é Que importante também, né? a ciência é importante, né? Por exemplo, publicamos recentemente juntos, né, professor Fernando, o professor Everton também, um artigo sobre exergia, né, Everton? Então, Aham. estamos em 2020, não é isso? Esse é o conceito Isso. da década de 50 do século passado, É, né? tá. E criou bons resultados onde foi aplicado, né? Sim. Criou bons resultados, Sim. ou seja, essa conexão do conceito científico ao tecnológico, a gente precisa estar sempre sendo, vamos dizer assim, nos desafiando e nos incomodando a sempre querer aplicar, né? É assim Sim. que o primeiro mundo é primeiro mundo, né? E a gente Hum. precisa, vamos dizer assim, rapidamente procurar fazer isso no nosso país também, né? Eu diria. Muito bom, Alex. Muito excelente, sensacional. A gente já está caminhando aí para o final Claro. e Uhum. a partir de agora eu gostaria de abrir aí para as perguntas, né? Quem tiver Claro. pergunta, eu já vou ler aqui da Cristiane. Cristiane, ela perguntou assim, ó, na área da energia, quais as maiores diferenças entre o formato da indústria e da academia, né? Quais as principais diferenças? Eu acho que é isso que ela quer dizer, entre o formato indústria Porque e formato academia, nessa área de não, energia, né? O que é sim, que um enfoca mais? claro, o formato indústria realmente foca o resultado, né? A gente precisa do produto especificado, da geração de energia feita. Então, é o dia a dia da engenharia mesmo, né? Do profissional da engenharia. Então, não necessariamente ele vai ter tempo sempre de conseguir desenvolver as coisas, né? A não ser se ele for de uma área específica de melhoria de tecnologia, da parte de tecnologia mesmo da empresa. O dia a dia é muito árduo Uhum, mesmo, né? Do imersão na produção, na imersão na manutenção. Então, isso acaba nem sempre a gente conseguindo abrir o horizonte para tentar resolver os problemas, né? E na academia, na uhum, área de energia, como em qualquer área, né? A gente procura, como o professor Fernando, o professor Everton comentou aí, a gente diz, aplicar o método científico, né? É ver onde a gente está, quem já fez o quê, ver qual é o método que eu vou usar, que técnicas eu vou usar, para aí sim eu ver os resultados, ver as discussões, para aí propor as melhorias, né? Então, essa uhum, sistematização na academia é muito forte, que a gente tem que levar um pouco para o mercado também, para poder a gente criar soluções inovadoras, né? Criar soluções, mas é claro, o dia a dia é bastante árduo na indústria também, que nem sempre a gente uhum, consegue, a não ser que você seja um engenheiro de melhorias, um engenheiro de otimização, de tecnologia, né? Eu diria. uhum. Espero que eu tenha, É muito bom. obrigado pela pergunta, espero que eu tenha respondido adequadamente. A Ana Lúcia pergunta assim, ó, a área agro sofreu um boom nessa pandemia. Você acha que agora a área de energia, para esse rejeito, pode atender esse mercado? Opa, hein? Na Então, área agro, né? obrigado, Ana Lucei, pela pergunta. Ó, nós já temos em mente que vamos dizer assim, a área de resíduos para a produção de energia, resíduo da agroindústria, ou seja, resíduos sólidos das cidades, vamos dizer assim,
o Brasil tem um grande mercado para isso, né? Então, Uhum. eu acho que na área de energia, sem dúvida, isso vai ser uma lacuna importante que a gente precisa desenvolver. Então, por quê? Uhum. Porque um dia tudo vai virar eletromagnetismo, tudo vai virar elétrico, né? Mas, por enquanto, a gente tem esse período de transição aí. Então, o gás natural já vem como uma energia de transição aí, na liberação térmica aí, mas eu acredito bastante na biomassa. Então, Uhum. eu diria como solução de transição, a biomassa, o resíduo do agronegócio, que já sempre foi uma área muito importante do Brasil, o que a gente não conseguir transformar esse resíduo em produto de maior valor agregado, com certeza a energia é possível. Então, a gente pode o quê? Através dos processos térmicos, criar os gás de síntese para poder a gente realmente gerar energia com isso, ou queima in natura, mas é claro, com maior eficiência. Então, eu acho sim, vai em breve, vai ser, já tem grandes possibilidades, já tem muitos projetos sendo desenvolvidos, mas sem dúvida isso eu acho que é uma necessidade que o país precisa cada vez mais avaliar isso, né? Então a Uhum. bioenergia eu acredito, na verdade eu acredito que a gente tem que aproveitar tudo o que é possível para gerar energia, né? Para poder ser especializado em muitas áreas do país, porque o Brasil tem muita coisa a se explorar na geração de energia, né? E renovável Uhum. mais do que tudo, né? Eu diria. Que a Uhum. biomassa está dentro, né? Que é o caso, né? Muito bom. Muito bom. Obrigado aí pela A pergunta, Cristiane, espero ter mais uma. atendido. Uhum. Oh, desculpe, pode falar. Cristiane, Cristiane, mais uma vez aqui, ó. A área de renováveis, com relação à área de renováveis, né? Vocês acreditam que possa ser uma área em constante desenvolvimento? A parte de renováveis, né? Sim, sim. Eu acredito sim. Eu diria, é aquilo, a gente está na fase, no meio de transição, né? Claro que tem a questão do adensamento energético, de eficiência, que com a inovação, com o desenvolvimento tecnológico, a gente vai chegar a isso, né? Claro que combustíveis líquidos, gasosos, com adensamento energético bastante elevado, então isso fica difícil para que na atividade industrial, entre eólica, solar, mas isso é uma questão de tempo, eu diria. Porque o mix de geração, mix de atendimento industrial, para demanda de geração de energia industrial, isso eu diria que é uma questão de tempo, tá certo? Tanto energia elétrica, como, por exemplo, com a biomassa, a questão da energia térmica mesmo, né? Porque são grandes demandas da indústria, né? Tanto por enquanto, como a gente constrói as coisas, né? Uma grande demanda de energia térmica e elétrica. Então, a área de renováveis, sim. Uhum. O Brasil, eu diria, a gente tem muito o que explorar isso aí. Eólica, solar, biomassa, tá certo? Energia maremotriz, dos rios, há muito o que fazer, né? Ainda mais que a gente tem um grande sistema integrado de energia elétrica, né? Que pode nos proporcionar bastante isso. Na verdade, é os modelos de negócio que os economistas desenvolvem para que a nossa engenharia possa permitir esse desenvolvimento tecnológico para que esse mercado de energia possa comprar nas várias fontes, né? Então, eu acredito sim que Uhum. é um mercado em desenvolvimento e continuará em desenvolvimento. Claro, a gente está num momento difícil, mas a gente tem que Uhum. estar preparado para quando tiver o reaquecimento, né? Uhum. Então, é um momento difícil, de angústia, mas é um momento também de sofrimento, é verdade, mas a gente precisa estar preparado para que ele seja um momento também de oportunidades, né? Para a Com gente certeza. estar preparado nessa saída. Uhum. Muito bom. É sensacional. A gente está o tempo todo aqui falando de energia renovável, né? Eu gostaria só de lembrar que dia 5 agora, né? Dia 5 às 15 horas, vai estar aqui no link do EMPEC, no Stories do EMPEC, a gente já está rolando há um tempo. O professor Pellegrini vai participar aí de uma Sim, palestra, né? Com o isso, presidente da Bahia Gás e o David, que foi aluno do doutorado dele, falando isso. justamente sobre esse tema, né? De energias renováveis, fontes caminhos para um Salvador mais sustentável, né? É Então, o verdade. professor vai estar abordando esse assunto aí, dia 5 às 15 horas aí, uma live.
com o pessoal aí do governo do estado e também a da Bahia Gás. Alex, muito boa live, muito obrigado aí. Sensacional, não acabou ainda, né? Só gostaria Sim, de claro. passar agora aos agradecimentos, agradecer aí a todos que contribuíram aí com essa live e avisar, né, que o nosso e-book de eficiência energética ele vai estar disponível aí nos próximos dias, aí no site. Fiquem ligados aí no site do EMPEC, né, www.empec.com.br, e nossos e-books, né, porque não vai ser só um. E vários outros e-books estarão lá no site, então vocês podem conferir. E quem tiver mais perguntas aí, pode fazer nesse tempo que nos resta ainda, tá? Então, sensacional, Alex, tua experiência, cara. Eu não sabia, não conhecia toda essa tua vivência, né? Na parte industrial, na parte acadêmica, um pouco, mas a gente sabe o quão assim, enriquecedor foi a live e tuas experiências, assim, foram sensacionais, né? Mais uma vez, queria te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite e espero te ver pessoalmente em breve aí, né? Sim, é verdade. Essa vida 2D está complicada. Um dia vamos voltar aos 3D aí. Mas, mas eu Você que. esqueceu de falar, você esqueceu de falar o Não, seguinte: eu vou falar. você é mestre da Não, capoeira, né? não, eu vou finalizar nisso. Mestre não, contra-mestre. Esse que é finalizar até. Então, muito bom fazer a live no dia do capoeirista, né? Então, isso hoje é dia do capoeirista, então foi num. Realmente, são duas paixões que eu tenho. Então, vamos dizer assim, em termos profissionais, vamos dizer assim, que hoje eu já me considero até um profissional da capoeira, mas um aluno sempre. Então, eu diria, tanto em termos profissionais, realmente a área de energia e a capoeira. Então, hoje foi muito bom ter conectado esses dois mundos, tá certo? Legal, E aí legal. além de energia, além de fazer pesquisa, eu também recomendo fazer capoeira, tá certo? Que é muito bom. Sou suspeito a fazer, a falar, desculpe, mas, mas é muito bom sim. A, abre a mente para a energia também. Com Então, certeza. então eu quero agradecer ao IMPEC e a você, professor Everton, aí, pelo convite, tá certo? É isso. Hoje a Então, gente tenta cada vez mais, hoje em dia, mais o meu lado acadêmico aflora no Cimatec, mas a gente tentando conectar sempre com os projetos que a gente desenvolve para cada vez mais a gente fazer inovação, fazer pesquisa, formar pessoas e motivar os nossos alunos, né? Pela paixão aí que a gente tem pela engenharia lá, né? Então, nesse sentido, eu continuo aconselhando. A engenharia ainda é um belo caminho a se seguir, tá certo? Em tá especial a certo. engenharia de energia, tá certo? Que é um Isso belo aí. caminho a se seguir, que a gente precisa cada vez mais inovar para poder melhorar os problemas que o nosso país tem, para a gente crescer cada vez mais Muito bom. de forma mais adequada no nosso país, com um desenvolvimento realmente adequado para que a nossa sociedade seja mais justa aí, né? Com A certeza. engenharia também tem um papel importante nisso, a inovação, Com né? certeza. A Enfim, Viviane Bandeira aqui está falando o é seguinte: se não todo, fosse engenheiro, seria historiador. minha irmã, aí tem um bocado de coruja aí que eu já vi hoje, tá certo? Mas é verdade, eu gosto muito de história, ela é historiadora, ela sabe o quanto eu gosto de história, que foi uma paixão também que surgiu depois de mais velho, né? Eu diria. E a capoeira ajudou muito nisso, viu? Porque a capoeira é Uhum. muita história. Então, não é só, como o meu mestre China diz, não é só jogar perna para o alto. É estudar, conhecer a Ah, história, que faz parte também uhum. da história do Brasil. Isso é muito apaixonante para mim também. É Uhum. isso aí, professor Ayrton. Muito Muito bom. obrigado a Muito todos bom. aí pela presença, a Muito bom. todas. Fala, Alex. Sabe o que a Ana me disse aqui, ó? Disse que não precisa voltar, não. Não quer te ver mais, não, pô. Quem falou isso? A Ana, não precisa Ah, voltar mais, tá. não. Chega de Alex, pô, por hoje. É verdade. Então chega, só dá tchau mesmo.
É brincadeira, né? Aham. Não, só para fazer um fechamento aí, né? Sim, claro, claro, Mais claro. uma vez agradecer aí a todos. O pessoal tá entrando aí. Família Bandeira tá em peso aí. É, o povo coruja aí. Minha mãe já soltou umas três. Não, mas tá legal, tá legal. Não, Então, claro. valeu, Alex. Um abraço aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. A gente se vê aí na nossa Sim, no próxima live, retorno. Exatamente. que vai ser aí na próxima semana. Teremos surpresas aí. Valeu. Muito bom. Parabéns aí pela iniciativa. Um abraço a todos e boa noite. Continue se cuidando aí, que a gente em breve vai retornar bem aí, todo mundo. Fé em Deus aí. Viu? Valeu. Tudo de bom a todos Beleza. e a todas aí. Obrigado aí. Tudo de bom para vocês também. Valeu. Um Tchau, abraço. tchau, pessoal. Tchau, Um tchau. abraço.